Prefeitos chegam para a marcha em Brasília com a promessa de R$ 1,5 bilhão em emendas PIX. A informação chega aqui no Bate-Papo Político com Sátiro Salles. Dezenas de prefeitos do Ceará se juntam a partir desta segunda-feira em Brasília a centenas de gestores de cidades brasileiras para fortalecer a mobilização em defesa de uma pauta municipalista que tem como, por exemplo, a melhoria do volume de transferências municipais e medidas que evitem mais contrapartidas das prefeituras nas obras e ações adotadas pelo governo federal. E nessa agenda está o Piso Nacional dos Enfermeiros, no valor de R$ 4.750 e de R$ 3.325 para os técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para os auxiliares e parteiras. Os prefeitos argumentam que, sem dinheiro do governo federal, os municípios não têm como bancar uma cota que, por ano, pode superar os R$ 12 bilhões. Além do piso salarial, os prefeitos querem avançar também com o debate sobre a legislação que garante o subsídio para os transportes de passageiros. A 24ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios, a ser aberta às 10 horas pelo presidente da Confederação Nacional de Municípios, CNM, terá a participação dos ministros do governo Lula, de deputados federais e senadores, além do presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece, Júnior Castro, que considera, a partir deste ano, que a relação com o governo federal será marcada pelo bom diálogo, mesmo que a União não possa atender todos os pleitos dos municípios. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. E o governo federal abre os cofres e anuncia a liberação de R$ 3 bilhões de emendas para deputados e senadores. Agora a informação com Carlos Alberto. Uma semana com boas notícias para os deputados federais e senadores. O governo federal decidiu abrir os cofres e, na semana que começa em Brasília, a capital federal será povoada por centenas de prefeitos de todo o país com a 24ª Marcha em Defesa dos Municípios, quando os deputados federais e senadores levarão para suas bases eleitorais pelo menos 3 bilhões de recursos das emendas parlamentares ao orçamento da União. A transferência das verbas para os municípios representa um afago aos líderes de partidos que andam inquietos com a lentidão no preenchimento de cargos e na liberação do dinheiro do orçamento. Coube ao ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, antecipar a boa notícia para os deputados federais e senadores. O anúncio foi feito às vésperas da Marcha dos Prefeitos, a ser aberta nesta segunda-feira em Brasília pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM. Segundo Padilha, a liberação das verbas é fruto do diálogo entre o Palácio do Planalto e as bancadas partidárias. Abre aspas, esses recursos só vão chegar graças ao diálogo e à cooperação entre o Congresso e o governo federal. As emendas foram apresentadas por parlamentares de diversos partidos e o governo analisou todas elas com base em critérios técnicos. Fecha aspas, disse Padilha em suas redes sociais. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Marcos, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, essas emendas que estão sendo aguardadas aí para hoje já, tá certo? Para que a ministra Alexandre Padilha vai receber os prefeitos que chegam em mais esta marcha a Brasília. Claro que eles chegam com as suas demandas em busca de dinheiro, de verbas, e são as chamadas emendas PIX. Por que se convencionou chamar de emendas PIX? Porque são exatamente, Marcos e ouvintes, aquelas transferências especiais que se convertem em repasses que caem direto na conta das prefeituras, sem a necessidade de uma apresentação prévia de projeto ou de supervisão de órgão de controles federais. Ou seja, depois que os deputados e os senadores conseguem aprovar essas emendas que já foram aprovadas, elas são de 2022, tá
tá certo? E essas emendas já estão com os seus municípios definidos, então é só o governo liberar. Só que isso não foi feita, essa liberação, ainda no governo Jair Bolsonaro. Então ficou para ser feito agora no governo Lula. E havia uma pressão enorme sobre o governo, sobre os ministros do presidente Lula, para que ele fizesse essa liberação, porque os prefeitos dizem que precisam tocar obras e dar iniciativa a projetos, retomar projetos que estavam aí aguardando esses investimentos. E aí é o seguinte, são 3 bilhões de reais. É uma verba que vai chegar para todos os municípios. Nesse primeiro momento, pelo menos para 3 mil municípios brasileiros que já têm asseguradas estas emendas. Mas é claro que os valores não vão ficar apenas nisso, porque isso é o que pode se chamar de restos a pagar de 2022. O que já havia sido aprovado, incluído no orçamento, e que faltava, pelo menos, a decisão do governo de liberar esse valor. Mas olha só, para esse ano de 2023, os deputados e os senadores, eles já reservaram mais 6 bilhões, estou falando bilhões e 700 milhões de reais, exatamente para enviar aos seus redutos eleitorais, ou seja, aos seus municípios, em emendas PIX. Isso é o dobro do que foi enviado o ano passado. Em 2022, foram enviados 3,2 bilhões de reais em emendas PIX. Lógico que a expectativa dos prefeitos é que esse número cresça exponencialmente. Emendas PIX, só repetindo, é quando não tem aquela preocupação de passar por um ministério, de passar por um órgão, de ficar sob controle do governo federal, de um órgão de fiscalização como o TCU, vai direto para o caixa da prefeitura. Resta saber que os prefeitos têm que também fazer uma boa utilização desses recursos, Marcos. Qual o destino, né, desse dinheiro? Porque é muito dinheiro, né, Beto? É muito dinheiro. Então os prefeitos chegam naturalmente dentro daquela pressão que eles conseguem, sabem fazer, porque sabe que, por exemplo, tem suas bases eleitorais no Congresso, tem seus deputados que foram eleitos nos seus municípios, e eles chegam para fazer essa pressão que é legítima. E faz a pressão sobre o governo. O presidente Lula, também e sua equipe, que não tem nada de bobo, eles também querem afagar os prefeitos. Inclusive aqueles que até então têm uma identificação, ou tinham uma identificação mais com a oposição. E ele quer mostrar que nessa nova fase os prefeitos podem ter sim esse melhor tratamento, claro, nessa nova versão, nesse novo governo do presidente Lula.